com a palestra Meu Desencontro com a Fagulha. Com você, Lucas. Boa noite, Tati. Muito boa noite a todos que nos acompanham, a Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires. As minhas saudações fraternas. É uma grande alegria e uma responsabilidade grande participar dessa recordação do significado da vida e da obra de uma figura da estatura como foi a de José Herculano Pires. Eu não costumo, em conversações de natureza doutrinária, fazer isso, porque ninguém está assistindo a uma conversação doutrinária para ouvir os nossos medíocres julgamentos pessoais, as nossas opiniões. Nós estamos aqui para ouvir efetivamente o que nos foi legado pelo conteúdo doutrinário, mas eu me permito uma exceção de externar uma opinião pessoal de que Herculano Pires foi a grande voz no Brasil a se levantar em defesa do reconhecimento da consistência sem par, a consistência sem similares, sem substitutos da obra de Kardec. E não à toa foi por isso chamado pelo Jorge Risini, na biografia, de o apóstolo de Kardec. E não foi outro o móvel da atitude de Herculano Pires na sua divergência com a Fagulha, com o movimento universitário espírita, 1971, que não esse seu propósito presente em todas as suas ações, em todas as suas alocuções, em todos os seus textos, de sustentar a integridade conceitual da obra de Kardec, da proposta cultural que Kardec concretizou na Terra através das obras fundamentais do Espiritismo. Não foi outro seu propósito quando se envolveu nessa divergência que não esse. E essa divergência, demarcada pelo seu artigo intitulado Meu Desencontro com a Fagulha, que é uma referência ao veículo desse movimento universitário espírita, intitulado A Fagulha, é esse artigo o documento que serve de provocação para a nossa conversa de hoje. Mas nós não podemos extrair devidamente a mensagem que Herculano Pires quis deixar com esse artigo se nós não o situarmos devidamente no contexto em que ele foi escrito e, ao mesmo tempo, se nós não elencarmos alguns outros documentos e fatos que permitem que essa compreensão seja feita, permitem que se apreenda o quadro geral. Que nós possamos também identificar o que há de atualidade nesse texto. O que ele ainda tem a dizer para o leitor espírita contemporâneo. É preciso, primeiro, traçar o cenário para que ele seja devidamente compreendido. Primeira coisa que a gente precisa explicar para poder compreender esse artigo é o que era esse movimento universitário espírita que publicava esse veículo A Fagulha, com o qual José Herculano Pires se desentendeu. Portanto, a primeira coisa que precisa ser dita é o que é o MUE, o Movimento Universitário Espírita. Estão aí na tela as figuras de Karl Marx e Allan Kardec, porque a proposta teórico-prática do movimento universitário espírita, em essência, era exatamente articular a obra desses dois autores. O movimento universitário espírita era uma organização de jovens universitários, sobretudo no estado de São Paulo, sobretudo em Campinas, é onde se dá o centro dessa divergência de Herculano Pires com eles. Entre as décadas de 60 e 70, eles se destacaram atuando no meio universitário, defendendo, essencialmente, que o espiritismo tinha se transformado uma doutrina imobilista, uma doutrina cega socialmente, uma doutrina ineficaz, incapaz de dialogar com o meio social, uma doutrina excessivamente abstrata, descolada dos ditames da realidade. E para fazer com que o espiritismo voltasse aos eixos, essencialmente seria essa a proposta deles, nós precisaríamos complementar o espiritismo com uma literatura vanguardista do ponto de vista social, no campo político-ideológico, particularmente a literatura marxista, o pensamento de Karl Marx. Só assim, só se nós fizéssemos essa fusão, essa complementação entre espiritismo e socialismo marxista,
é que o espiritismo poderia atingir todo o seu potencial e poderia efetivamente promover a transformação da sociedade, a regeneração social, que, de fato, nestes termos, regeneração da sociedade, a doutrina nos diz que o espiritismo tem um papel a cumprir secundando essa regeneração. Mas os jovens do MUI acreditavam que esse papel só seria desempenhado se o espiritismo também se associasse, se atrelasse a essa complementação social e política que o marxismo lhe poderia dar. De antemão, a gente já pode deixar para quem nos escuta a pergunta: isso não nos lembra alguma coisa que nós temos visto muito ultimamente? Será que esse discurso que os jovens do MUI faziam está tão perdido no tempo? Ou nós ainda vemos muitas vozes que propõem esse tipo de suposta necessidade de vinculação do espiritismo a teses como as do marxismo? Entre as lideranças mais destacadas do movimento universitário espírita, nós podemos ressaltar uma que chegou a escrever sobre o assunto uma obra inteira e foi lançada em 1970, exatamente antes, portanto, desse artigo, no ano anterior ao desse artigo de Herculano Pires, que é a figura de Jacó Rousman Neto. Jacó Rousman Neto explicitamente trabalhava para enfatizar essa relação entre espiritismo e marxismo. Vocês podem ver aí na nossa apresentação de slides a capa da obra dele, Espiritismo e Marxismo, e abaixo vocês podem ler Edições à Fagulha. Era exatamente a marca que o MUI utilizava para defender essa sua proposta, dessa insuficiência do espiritismo, dessa necessidade de complementá-lo com o marxismo. E o livro do Jacó Rousman Neto evocava alguns autores espíritas da América Latina de alguma expressão. A gente pode citar aqui o Humberto Mariotti e o Manuel Porteiro, junto com teóricos católicos da teologia da libertação, Leonardo Boff, por exemplo, são autores que já defendem no meio católico a necessidade dessa vinculação entre espiritismo, entre a religião, entre a fé, no caso deles, e o socialismo. E ele usa esses autores para dizer que nós precisamos adotar como uma das tarefas prioritárias do movimento espírita o combate ao capitalismo, o combate ao neoliberalismo. E reivindica, como todos no movimento universitário espírita o faziam, a autoridade da doutrina espírita como legitimadora dessa sua manifestação política. Boa parte do livro é falando sobre capitalismo, falando sobre economia, sobre esse fantasma do neoliberalismo que precisaria ser combatido. Boa parte do texto se dedicava a isso. Esse movimento universitário espírita não teve muita longevidade. Como nós dissemos, eles atuaram destacadamente nas décadas de 60 e 70, mas a maior parte do movimento espírita brasileiro, por boas ou más razões, cada um dos setores do movimento espírita terá as suas motivações principais para isso, mas o fato é que a grande maioria das divisões e dos setores do movimento espírita brasileiro da época rejeitou o movimento universitário espírita, rejeitou essa proposição de que o espiritismo precisaria de uma complementação marxista para funcionar na sociedade. Mas antes que essa rejeição acontecesse e, em consequência, o movimento fosse sufocado, aconteceram os acontecimentos que nós precisamos... Aconteceram os acontecimentos é boa, hein? Aconteceram os fatos que nós passamos a relatar de maneira sumária. Posteriormente, a gente pode aprofundar os conceitos envolvidos nessa discussão, mas aconteceram os fatos que embasam o artigo do Herculano Pires que nós estamos aqui para comentar. Em primeiro lugar, 1946, no primeiro congresso da Alta Paulista, que foi um evento que serviu de embrião para a fundação da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que apareceu no ano seguinte, 47, o Herculano Pires publicou uma tese intitulada O Reino. Para compreender o porquê de Herculano Pires ter redigido essa tese e apresentado essa tese nesse congresso,
é importante que nós atentemos para o que era a atmosfera do Brasil e do mundo naquele momento. Nós estávamos vivendo o imediato pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, especificamente, o fim da ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que foi o regime autoritário, talvez, com uma única liderança forte à frente, mais longevo que nós tivemos. E os partidos políticos da República pós-Estado Novo estavam se organizando. Os principais eram a UDN, na oposição, o PTB e o PSD eram os partidos egressos da estrutura institucional do próprio regime, que estava se extinguindo. E, em consequência dessa proposta política de abertura de partidos, de abertura da participação das diversas correntes ideológicas no embate político no Brasil, começava-se também a experimentar uma liberdade de expressão que há muito tempo não se experimentava, não se sentia, e alguns espíritas, nesse clima, nessa atmosfera, passaram a acreditar que o espiritismo devia organizar o seu próprio partido político. Nós tínhamos a Liga Eleitoral Católica, já havia, portanto, uma participação das organizações religiosas no campo da representação política, e os espíritas, alguns deles, passaram a sustentar que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Deveria haver um partido espírita, uma bancada espírita no parlamento para defender os nossos interesses, os nossos pontos de vista. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, como nós tínhamos findado a Segunda Guerra Mundial, o embate entre os aliados e os fascistas, os nazistas do eixo, nós vivíamos o início da Guerra Fria, um confronto entre as democracias ocidentais, de uma inclinação capitalista, e os regimes totalitários de inspiração soviética, marxista-leninista. O confronto entre as ideologias políticas modernas, a gente pode citar o liberalismo, o comunismo, o fascismo, a social-democracia, fermentava e ainda fermenta, de muitas maneiras, até hoje, os embates e os debates públicos, e as ideologias que prevaleciam na orientação do imaginário da sociedade se alternavam ao longo do tempo, mas estavam sempre em profundo embate umas com as outras. Isso marca o período político moderno. O reino foi uma tentativa do Herculano Pires de tratar desse assunto, de endereçar essa questão, procurando, de um lado, responder a esses espíritas que propunham a fundação de um partido espírita, de uma sigla para militar em prol dos interesses do espiritismo, quaisquer que fossem entendidos como sendo esses interesses no parlamento, na disputa política. De um lado, ele escreveu em resposta a essas pretensões, e de outro, ele também não quis deixar de trazer uma perspectiva à luz das suas convicções espíritas e das suas convicções de referencial cristão sobre essa temática política e social, sempre se preocupando, e isso, como nós ressaltamos e temos a obrigação de ressaltar, é absolutamente perene na obra de Herculano Pires, sempre preocupado em proteger os bens mais preciosos das suas proposições teóricas, o espiritismo e a moral cristã. A grande prioridade de Herculano Pires era proteger esses dois tesouros que haviam sido legados à humanidade. Mas ele ousou adentrar essa discussão da organização social, como ela deveria ser feita, como nós deveríamos lidar com esse problema à luz de um referencial moral espírita e cristão. Essa tese, o reino, foi lida e debatida com muito interesse pelos integrantes do movimento universitário espírita, que julgaram essa tese do Herculano Pires uma tese inspiradora e uma tese que seria compatível com as suas proposições. Herculano Pires, no entanto, modificou essa tese, publicou uma segunda edição em 1967, alterando aspectos muito importantes da proposta original, com o objetivo, e fica claríssimo, vai ficar ainda mais claro quando nós observarmos diretamente o conteúdo desse texto,
com o objetivo claríssimo de impedir que fosse feita essa associação da sua tese ao marxismo, a correntes marxistas ou marxistizantes, impedir que ela fosse usada como argumento de autoridade para justificar a domesticação política e partidarizante do espiritismo. O objetivo de Herculano Pires, em 67, ao fazer essa modificação, foi claramente esse, isso fica claro pelo conteúdo comparativo das duas formatações do texto. Jorge Rizzini diz, na sua biografia de Herculano, que a tese, abre aspas para Rizzini, a tese com o texto primitivo, o texto de 46, cuja capa você vê aí na tela, 25 anos depois de sua publicação pela editora LAC, já estando, portanto, nas livrarias a segunda edição, com o texto definitivo impresso pela Edicel, veio a causar aborrecimentos a Herculano Pires. Então, aí é que se descreve o tal do desencontro que está no nosso título. É que os jovens que constituíam o movimento universitário espírita de Campinas, que, aliás, mereceu no início o apoio de Herculano Pires, publicaram em seu órgão oficial, a Fagulha, artigos baseados na antiga tese, a de 46, mas que traziam inegável sabor marxista. Herculano Pires advertiu-os. Os artigos, porém, continuaram. Ignoraram as advertências de Herculano. Não publiquem isto não está de acordo com o meu pensamento. E eles insistiram em publicar, citando-lhe o nome e comprometendo sua verdadeira posição doutrinária. Temos em nosso arquivo, é mais uma vez Rizzini falando, cartas de Deolindo Amorim, outro grande escritor e pensador espírita brasileiro, chamando a atenção de Herculano Pires para o fato. É de notar-se que o grupo do movimento universitário espírita havia publicado, um ano antes, como eu já falei, o livro Espiritismo e Marxismo, de Jacó Rousman Neto, o malogrado orador espírita que se perdeu nas teias do comunismo. Então, eles estavam totalmente dedicados a esta fusão entre o espiritismo e o marxismo, e a maneira como eles trataram os textos de Herculano Pires se compreende dentro desse contexto, dessa vontade que eles tinham de associar uma coisa a outra. Para coroar a postura de Herculano de rejeitar essa pretensão de domesticação do espiritismo pelo marxismo, ele escreveria ainda um prefácio ao livro Dialética e Metapsíquica. Para quem quiser saber um pouco mais sobre metapsíquica, teve a exposição de anteontem da Rita sobre parapsicologia, que também abordou isso. O livro Dialética e Metapsíquica, do Humberto Mariotti, que é um autor citado pelo Rousman Neto no livro dele. Herculano Pires prefaciou a versão em português, a versão brasileira dessa obra do Humberto Mariotti, com um prefácio intitulado Espiritismo e Dialética. E nesse prefácio, Herculano contestou abertamente e explicitamente essa proposta do MUI de que o espiritismo precisaria do marxismo para ser completo e para ser socialmente efetivo. O Rizzini descreve ainda que o Herculano Pires só reagiu publicamente, ou seja, antes ele tentou fazer de tudo para resolver a questão de maneira discreta, sem provocar qualquer tipo de escândalo. Ele só foi para o combate aberto ao movimento universitário espírita quando percebeu que não havia outra solução, não havia outro caminho. Só reagiu publicamente quando o Grupo Campineiro publicou em separata seu vasto prefácio ao livro Dialética e Metapsíquica, de Humberto Mariotti. Herculano Pires autorizara a publicação, é verdade. Mas, ao recebê-la, teve uma surpresa desagradável. Os rapazes, sem avisá-lo, haviam incluído na separata um prefácio assinado pelo marxista Luiz de Magalhães Cavalcante, membro do MUI de Salvador, cujas ideias contrariavam as suas. Infelizmente, isso acontece muito. Você publica o livro de um autor e aí você convida alguém para prefaciar, o prefaciador vai lá para descascar a obra do autor, né? Não é para enaltecê-la. Não é uma coisa muito ética. Não que o prefaciador não possa, em alguma medida, discutir com as ideias do autor,
mas em alguma medida, não é se desfazendo completamente do núcleo da proposta do texto. Isso eu considero antiético. Agora já não havia outra solução senão desmascarar publicamente o grupo de Campinas. E Herculano Pires redigiu o magistral artigo Meu Desencontro com a Fagulha, publicado simultaneamente na Revista Internacional de Espiritismo e Mundo Espírita, em setembro de 1971, e também no jornal Unificação, edição de novembro de 71, que é o texto, repetimos, que provoca a nossa conversa de hoje. Trocando correspondências com o Deolindo Amorim, que o Rizzini mencionou também, o próprio Herculano relatou o que vocês veem na tela. Trata-se de um grupo de jovens universitários, alguns deles brilhantes e promissores. Vi que estavam em caminho errado e quis ajudá-los a se corrigirem. Não é esse o nosso dever? Poupei-os o mais que me foi possível. Concitei-os a estudar melhor a doutrina, a se furtarem as influenciações de certos elementos adultos que os orientam. Durante uns 2 anos ou mais, olha o tempo que ele levou antes de partir para a disputa pública sobre a questão. Né? O cuidado que ele teve. Durante uns 2 anos ou mais me pediram colaboração para a Fagulha e eu sempre os neguei. Eles passaram a reproduzir trechos de meus escritos, já publicados em livros, jornais e revistas, extraindo o que lhes convinha e sonegando outros. Conversei com eles várias vezes, de maneira franca, até mesmo em assembleias espíritas. Isso nos recorda aquele conselho de Kardec, de que nós, disputas pessoais, disputas inúteis, pendengas, vis e baixas, com essas nós não devemos nos envolver. Mas, quando se trata de defender os princípios que nós esposamos, faz-se necessário agir, e Herculano Pires, de todos os escritores espíritas do mundo, foi dos que mais souberam agir nesse sentido, e não foi diferente nessa ocasião. Até mesmo em assembleias espíritas. Tive debates ardorosos com eles, mas nada adiantou. Acabaram fazendo essa ursada do espiritismo dialético. Então, só me restava o que fiz: desmascará-los através de um artigo incisivo e objetivo. É pena, mas não havia outro recurso. E o Deolindo Amorim comentou essa posição do Herculano. Muito bem, Herculano. Aquele artigo é uma definição objetiva, lúcida, inequívoca. Eu bem gostaria que fosse divulgado em separata ou fosse reproduzido em diversos jornais, a fim de que certas inteligências vesgas, inimigas da cultura e da independência intelectual, fiquem sabendo como você pensa e como se situa perante os grupos que querem levar o espiritismo para os despenhadeiros do marxismo. Portanto, Herculano Pires combateu a posição do Mui, questionando o uso que o Mui fazia de fragmentos da versão original da sua obra O Reino e a publicação do seu prefácio ao livro do Mariotti, acompanhada de uma apresentação marxista que abertamente pretendia anular, desfigurar todo o posicionamento que o próprio Herculano estava expondo naquele texto. Então, para compreender a essência dos argumentos do Herculano e o pensamento dele sobre o assunto, e para compreender esse artigo, O Meu Desencontro com a Fagulha, que, na verdade, é um resumo da visão do Herculano em toda essa trajetória de acontecimentos que se sucederam, é preciso apreciar brevemente outros 4 documentos. O próprio Reino, nas suas 2 versões, não apenas em uma, como o Mui fazia, o livro do Mariotti, Dialética, né, e Metapsíquica, que a gente pode sumarizar, e o prefácio do Herculano, Espiritismo Dialético, incluído nesse livro. Para nós termos uma visão mais global e factual da maneira pela qual o Herculano Pires encarava esse assunto e a temática social, nós nos permitimos ainda fazer uma breve menção a alguns fatos da biografia do Herculano que o Rizzini registra, que nos ajudam a perceber e a demonstrar que, de maneira nenhuma, como os militantes do MUI gostariam de pintar qualquer um que não endossasse as suas teses, de maneira nenhuma Herculano Pires foi algum tipo de alienado,
um defensor de que os espíritas se aliassem completamente do que os cerca, ou da vida social em que eles estavam inscritos. Ele entendeu muito bem que não cabia ao espírita, não cabe ao espírita, uma escolha exclusiva entre dois extremos insanos. Esse extremo de ignorar o mundo que o cerca e o extremo de submeter à doutrina espírita, esse manancial de conhecimento trazido pelos espíritos superiores e sistematizado por Kardec como a terceira revelação divina, aos interesses meramente temporais das ideologias e das filosofias políticas terrenas. Ele entendeu que não cabia uma escolha extrema entre um e outro lado. Mas, de maneira nenhuma, ele era um alienado. É claro que todo intelectual público, e a gente não vê problema nenhum e demérito nenhum em reconhecer que Herculano Pires foi um intelectual público, todo intelectual público tem as suas ênfases. Ninguém, por mais abrangente que seja a sua obra, escreve na mesma intensidade ou na mesma quantidade sobre todos os assuntos. E a política não era o assunto que dominava a obra de Herculano Pires. Ele era um autor mais concentrado no espiritismo e na filosofia da existência, e promovia um diálogo entre a concepção existencialista e a concepção espírita. Esse era o mote central da sua obra, que perfazia, estava na base de todas as suas reflexões. Mas o que não quer dizer que ele não tenha tratado do assunto, e o Reino é uma demonstração disso. Em 2 ocasiões, Herculano Pires adotou, na sua biografia, posicionamentos ativos nos embates políticos brasileiros. Em 2 ocasiões, registradas pelo Rizinho. A primeira foi em 1958, quando ele e o Clube dos Jornalistas Espíritas se manifestaram contra o projeto de diretriz e base da educação que estava sendo proposto no parlamento, por entender que ele reforçava exageradamente o ensino privado confessional. Nessa ocasião, a opinião de Herculano Pires estava mais próxima do pensamento dos intelectuais do PTB, dos intelectuais à esquerda naquele contexto. No entanto, em 61, ele, ainda que a contragosto, não era a vontade dele, mas ele acabou aceitando o convite, foi aceitado por ele, né, na prática, praticamente uma imposição. Ele serviu como chefe do subgabinete civil da Presidência da República no governo Jânio Quadros, que era um governo apoiado pela UDN, portanto, contrária à esquerda. O que isso prova? E é o que nos serve na nossa conversa de hoje. Nós não vamos discutir aqui as posições do Herculano nesses 2 cenários. O que isso prova é que Herculano Pires não estava adestrado por nenhum bloco. Ele não era, no dizer do intelectual marxista Antônio Gramsci, ele não era um intelectual orgânico, servindo a um partido ou a uma ideologia propriamente dita. Ele agia conforme a sua consciência, conforme o seu juízo pessoal. É mais um motivo para não falsearmos a atuação de Herculano Pires e as suas ideias, como se tem feito nos últimos tempos, e é uma das razões para nós observarmos esses documentos dele diretamente. A primeira versão do Reino, como vocês viram no slide lá de trás, ela dizia, como subtítulo, que ela tinha sido escrita para oferecer sugestões para a organização de um movimento cristão de reforma social sem caráter sectário ou partidário. Ele acreditava que, naquele momento, seria importante tomar alguma atitude no campo social e político, no meio dos embates que se estavam produzindo no Brasil e no mundo naquela época, para influenciar esses embates, influenciar o meio social com os valores cristãos. Essa era a grande preocupação que ele tinha ao redigir esse texto. E, com isso, ele queria formular o que ele acreditava ser, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto ou formar uma doutrina própria, o espírito social do cristianismo, com o qual, evidentemente, o espiritismo deveria ter íntimas relações. E era uma tese destinada aos que desejam realmente compreender e seguir os princípios cristãos em meio ao torvelinho político e social dos nossos dias, conservando-se, como assinalava Tiago, isentos da corrupção deste século. Já nesse documento, o Herculano Pires defendia a necessidade de proteger, de resguardar aqueles que ele chamava de cristãos sociais,
cristãos preocupados com a temática social contra os ataques do socialismo materialista. E não poderia ser diferente, posto que o espiritismo tem como principal antagonista o materialismo. Embora sem ele endossar totalmente as suas teses, o Herculano Pires cita 3 autores ali. Um é o Caimbar Schutel, que é conhecido do meio espírita, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ele, mas particularmente 2 autores fora do âmbito do espiritismo. O primeiro deles, um teólogo metodista chamado Eli Stanley Jones e o filósofo católico Jacques Maritain. O que eles tinham em comum era a proposta, exatamente o que o Herculano estava defendendo, de uma intromissão, um ingresso dos valores cristãos na discussão política e social, sem pretensões teocráticas, sem a pretensão de cercear a liberdade de pensamento de ninguém, como uma alternativa, ao mesmo tempo, tanto ao comunismo, ao marxismo materialista, por definição, quanto ao que se convencionou chamar de capitalismo liberal laissez-faire, com uma visão mais restritiva do papel do Estado. Especialmente esse último, o Maritain, influenciou o conceito de democracia cristã, que foi um rótulo político que ganhou muita força com o sucesso dos governos democratas cristãos alemães no reerguimento da Alemanha no pós-guerra. Essa preocupação dos democratas cristãos, embora a gente não possa, de maneira nenhuma, rotular Herculano, anexá-lo a um partido ou uma corrente política específica, e há razões de sobra para dizer que ele não queria ser encaixado em nenhum desses pacotes, mas essa preocupação dos democratas cristãos, em voga bastante naquele período, décadas de 40, 50, de trazer os valores cristãos para a política, era o espírito do propósito que Herculano estava sustentando naquela tese, O Reino. Nessa tese, é preciso reconhecer que Herculano Pires manifestou um tom claramente crítico à ordem social em vigência. Ele falou que o mundo precisa transformar-se, sua ordem atual é injusta e bárbara, materialista, baseada no espírito de competição e não no espírito de fraternidade. Também criticou nesse texto o egoísmo capitalista, o que permite afastar as impressões sociais de Herculano, naquele momento, também de um liberalismo mais clássico, porque ele também não via o capitalismo como algo intrinsecamente bom. Ele também fazia críticas ao que ele chamava de egoísmo capitalista. Endossava o que ele chamava de um comunismo espiritualista, que era uma expressão que ele tirava do Caimbar Schutel, que também tinha escrito isso. Por oposição, enfatize-se, à proposta materialista do marxismo. Manifestava, embora ele não defendesse o fim da democracia no livro, evidentemente, ele não propunha isso, mas ele manifestava no texto claramente um certo desconforto com a competição dos partidos políticos, o enfrentamento dos partidos que se dá no sistema representativo. Ele não acreditava que nenhum dos partidos que existiam naquele momento, por si só, enquanto identidade de pensamento, enquanto proposta conceitual, poderia promover as melhorias que ele acreditava serem importantes. Era o cristianismo que poderia fazer isso. O cristianismo, portanto, escreveu Herculano, está além e acima do comunismo, do fascismo e da democracia. E vai além da sociedade corporativa, além do socialismo, além das utopias de Platão e Thomas More, além de todas as inconsistentes aspirações do mundo de hoje. E, por consequência, não se poderia jamais se vincular a nenhum desses partidos. Dá para tirar dessas palavras, concorde-se ou não com a sua integralidade, dá para tirar dessas palavras um endosso da filosofia marxista? Uma defesa de que o espiritismo caminhasse sob a égide do marxismo? Onde é que está escrito isso nestes textos? Evidentemente, fazendo parecer que preocupação social é sinônimo de marxismo, os jovens do MUI massacraram, deformaram, destroçaram o texto do Herculano, por mais que ele aí falasse em coisas como o comunismo espiritualista. Porque já aí, nesta tese original, não há esse endosso ao marxismo. O que ele propunha, então, do ponto de vista prático, no Reino?
a organização de um movimento cristão de reforma social que coloque as verdades cristãs acima dos princípios e interesses humanos. Ao mesmo tempo em que Herculano Pires já enfatizava a importância de realizar reformas sociais, ele nunca negou isso, ele nunca negou que nós deveríamos atuar no mundo em que nós vivemos, nas sociedades em que nós vivemos, e esta também era a mensagem do Espiritismo, ele não deixou de dizer, como também Kardec dizia, que para que estas reformas se consolidem, é necessário, essencialmente, que se produza a transformação moral dos indivíduos. Não adianta modificar a estrutura externa se a alma do negócio, que são as criaturas encarnadas e desencarnadas neste planeta, não se transformarem do ponto de vista moral. Não adianta. Herculano Pires já dizia isso no Reino. Ele chamava a atenção para que não se tratasse esta advertência como uma determinação de que nós deveríamos nos aliar das questões que nos cercam, mas que, ao mesmo tempo, valorizássemos devidamente a transformação individual, sem a qual todo o resto é perfumaria. No mesmo texto, ele propunha que esse movimento cristão que ele estava defendendo que se organizasse, juntando católicos, protestantes e espíritas, que esse movimento deveria ser um grande movimento social de conscientização sobre as verdades e os méritos de uma sociedade baseada na moral cristã. Não seria um movimento partidário, não imporia candidatos aos seus membros. Aliás, Herculano Pires defendeu que o movimento deveria lutar pela candidatura independente, porque ele achava mais confiável a motivação dos indivíduos quando entram na vida pública se eles estivessem fora de partidos. Era a opinião dele, o que era proibido pela lei eleitoral da época. A candidatura independente era vetada pela lei Agamenon, que era a lei eleitoral em vigência no regime pós-ditadura Vargas. Os partidos seriam, na visão dele, um estímulo ao apetite de mando, de vaidade, de luta, de ódios, e deveriam ser superados. Portanto, esse movimento não deveria ter nenhum comprometimento com os partidos políticos. Mas, ainda assim, ele falava em um movimento social cristão. Pois bem, essa era a tese original do Reino. Na versão de 1967, a segunda versão do livro, praticamente tudo isso que eu acabei de ler para vocês desapareceu. Não tem praticamente nada disso escrito lá. O livro mudou de formato essencialmente, ele virou uma espécie de ficção literária. O discurso, a estrutura retórica que Herculano Pires adotou passou a ser a estrutura de uma espécie de ficção literária, em que ele passou a enfatizar ainda mais as lições de Jesus, a promessa de que o reino de Deus se daria como efeito da assimilação da lei divina de justiça e igualdade entre os seres, e que precisaria, antes de tudo, crescer dentro das criaturas. Herculano Pires enfatizou ainda mais esse aspecto. Reforçou ainda mais esse valor da dimensão individual. Criticou abertamente alguns aspectos da filosofia política de Rousseau, da filosofia marxista e do fascismo, que ele chamou aos três, nesta obra, de atalhos, que tentavam criar, por artifícios exteriores, o reino na Terra, dispensando esse trabalho de cultivo da moral no seio da criatura. A verdadeira porta de entrada para o reino, na visão de Herculano Pires, seria a reencarnação, através da qual o progresso dos espíritos se realiza. Os cristãos sociais, diz ele, como são chamados os que se interessam pelos problemas da justiça social, são atacados pelos materialistas e pelos seus próprios companheiros de fé. Muitos deles não compreendem o exemplo do jovem carpinteiro e preferem seguir os atalhos humanos. Querem envolver suas igrejas e suas comunidades religiosas na política mundana. No meio católico, no protestante e no espírita, encontramos hoje essas correntes sociais que pretendem transformar as religiões em partidos políticos, em instrumentos de luta ideológica. Mas a tese do reino não é essa. Ele até, nesse texto, ele não abjurou completamente as teorias de Marx. Há até um parágrafo dessa versão do reino em que Herculano Pires diz
que, em certa medida, a teoria da mais-valia procederia. Ele diz que ela está, em alguma medida, exposta numa epístola de Tiago, em que Tiago condena os ricos que entesouram e desprezam as misérias ao seu redor. Mais uma vez, qualquer que seja o nosso juízo sobre esta opinião específica de Herculano, o fato é que a essência da sua mensagem no texto é que a metodologia marxista de transformação social, uma metodologia violenta e de base materialista, ela deve ser inteiramente rejeitada. Essa tese é claramente afastada pelo Herculano. O que ele propõe como alternativa é a educação formal e a educação moral, e a desobediência não violenta, ao estilo de Gandhi, por exemplo, que ele cita nominalmente no seu trabalho. E Herculano Pires conclui que não é através de um partido político, de um movimento ideológico social e uma sociedade secreta de natureza ocultista, de uma cadeira de vereador, deputado ou senador, de um cargo administrativo nas rodas governamentais ou coisa semelhante, que podemos atingir o reino. Muitos já se iludiram com isso e acabaram mais distanciados do reino, atraídos que foram pelos reinozinhos terrenos, pelos apetites mundanos, pela voracidade pelo poder. Afundaram-se na politicália ou perderam-se na rotina eleitoral, na caça mundana e subserviente, hipócrita aos votos do povo. O reino não começa por sinais exteriores, pelo espetáculo das barricadas, pelo espetáculo do levante proletário, pelo espetáculo da eleição do líder popular, não, mas por luzes internas. Só quando o coração muda de ritmo e a noite do espírito, apegado ao mundanismo, se acende de estrelas espirituais, é que estamos nos aproximando do reino. Portanto, a proposta prática dessa segunda versão do reino, ela modificou substancialmente a primeira no seguinte sentido. Herculano Pires já não fala mais de movimento social, ele já não propõe movimento nenhum do ponto de vista concreto, exterior. Ele já não propõe mais isso, ele já não fala mais isso, ele procura não deixar margem a qualquer palavra ou expressão no seu texto que sequer sugerisse que ele estava propondo misturar o cristianismo ou o espiritismo com qualquer ação política terrena dentro do figurino político tradicional. Ele não queria que sequer se cogitasse o envolvimento do espiritismo com as batalhas entre candidatos e partidos ou com esses embates calorosos e tormentosos da política convencional. Isso posto, nós temos a obra do Mariotti, Dialética e Metapsíquica, e o prefácio de Herculano Pires a esta obra, O Espiritismo Dialético, que foi violado pelo movimento universitário espírita. Primeiro, é preciso que nós tenhamos em mente o que significa dialética, o que significa esse conceito. É uma palavra que aparece nos arraiais da filosofia desde os gregos antigos, desde a filosofia platônica, onde a dialética indicava o processo de diálogo entre ideias e posturas contrárias, a fim de que, nesse encontro, nesse entrechoque teórico das proposições teóricas, se alcançasse um resultado mais aprimorado, ou seja, o raciocínio se aproximasse mais da verdade. A verdade acima das pretensões dos grupos, dos interesses, das facções. No século XIX, dentro daquilo que ficou conhecido como idealismo alemão, o filósofo Friedrich Hegel, cuja filosofia Herculano Pires não endossa completamente, mas a qual ele faz referência nesse diálogo que ele promovia entre o espiritismo e a tradição filosófica ocidental, o filósofo Hegel propôs a dialética, adaptando-a de Platão, como um movimento constante de melhoramento, de aprimoramento das ideias e dos fenômenos da existência, movimento em que os contrastes, as contradições internas a esses fenômenos e a essas ideias se chocariam em crises que provocariam a emergência de melhoramentos, de um estado mais apurado dessas ideias e desses fenômenos. Alguns dividiriam, como Fichte, por exemplo, dividiriam esse processo afirmando a existência de teses, que são as ideias originalmente, como elas estão, contrapostas por antíteses,
internas às próprias teses que contrastam as teses, e há, então, esse embate entre as ideias e os fenômenos, e como resultado deste entrechoque surgiriam as sínteses, que seriam estados melhorados e aprimorados, resultantes dessa relação, dessa interação entre as teses e as antíteses. E as sínteses, por sua vez, se tornariam teses de outras antíteses para gerar, posteriormente, novas sínteses. Ou seja, não se dá, neste raciocínio dialético hegeliano, uma derrogação da tese pela antítese, e sim uma aproximação de ambas de uma síntese melhor que as duas. Há, portanto, o aproveitamento do que existe de melhor em todos os aspectos envolvidos nesse entrechoque. É um processo construtivo e não um processo destrutivo. O marxismo foi influenciado pela filosofia de Hegel, mas, ao contrário de Hegel, ele reduziu a dialética a um fenômeno que acontece dentro do mundo material, já que o marxismo é materialista, só existe o mundo material. Toda a vida e a existência se dão neste mundo, no mundo de carne, no mundo de matéria, e orbitam o que Marx vai chamar de modos de produção, ou seja, a atividade econômica que é praticada pelos seres humanos na Terra. Em todo modo de produção, o capitalismo, o feudalismo, existem classes sociais que dominam e classes que são dominadas, na leitura marxista. O modo de produção capitalista, que seria o modo em que nós estamos vivendo, seria um dos capítulos dessa história de sucessão dos modos de produção, que seria uma sucessão unicamente materialista do confronto entre teses e antíteses, produzindo sínteses. A contradição, no nosso caso, do capitalismo entre a burguesia, a classe dominante, e o proletariado, a classe dominada, que se daria através da luta de classes, a luta violenta das classes, levaria à ditadura do proletariado, a classe dominada tomaria o poder e, posteriormente, ao comunismo sonhado por Marx. É por isso que se fala em materialismo histórico dialético, porque Marx bebeu das teses hegelianas, da dialética hegeliana, para construir a sua teoria materialista. Ao contrário do que se costuma dizer, e do que levariam a entender militantes como os do MUI, do Movimento Universitário Espírita, Humberto Mariotti, quando colocou aí dialética no título do livro dele, ele não escreveu dialética e metapsíquica para defender o marxismo ou para defender a revolução socialista. É bem o contrário, na verdade, se nós abrirmos as páginas do livro. O objetivo do livro é defender a imortalidade da alma. Não se fala de revolução social no livro. A tese de que os fenômenos espíritas e metapsíquicos são verdadeiros. É combater, ao contrário, a redução da dialética ao materialismo perpetrada pelos marxistas. Esse é o objetivo do livro. E certamente foi por isso que Herculano Pires aceitou prefaciá-lo. E Herculano Pires, nesse prefácio, diz: a história do conhecimento é uma sequência de erros, equívocos e frustrações. Teses, antíteses, corrigindo-se mutuamente, gerando sínteses que também precisarão ser corrigidas. É assim que ocorre o progresso do conhecimento e do pensamento. Este é o motivo pelo qual Sócrates costumava explicar: só sei que nada sei, e que a filosofia começa quando começamos a duvidar. Outra coisa não tem feito o homem desde as cavernas da era pré-lacustre do que errar para aprender. A história da civilização não é, portanto, somente a da luta de classes, segundo o materialismo dialético, mas a própria história do erro. Como, entretanto, do erro, do equívoco, da frustração nasceram sempre e em todos os tempos o conhecimento e a sabedoria, mais uma vez se comprova no terreno do pensamento o processo dialético da natureza, que do pântano arranca os lírios, da larva a borboleta, do pecador o santo, do caos da sociedade capitalista os contornos do socialismo. Socialismo aqui, é bom que se diga, pode ser considerado um sinônimo vago de preocupação social, não está atrelado a qualquer programa político definido. Então, o espiritismo, que se aplica a todos os ramos do conhecimento humano, ele é, na visão de Herculano Pires, a mais categórica, a mais bem acabada realização de um processo dialético. Através do espiritismo se encontram, se chocam
dialogam dialeticamente o humano, o terráqueo e o espiritual. Os espíritos se desenvolvem e se aprimoram através desse entrechoque por meio da reencarnação, que é um encontro do espiritual com o material, e também por meio da mediunidade, que é a mesma coisa, também é o encontro do espiritual com o material. Já o marxismo, na visão de Herculano Pires, nesse prefácio, é só um capítulo da história das teses e antíteses. Um capítulo necessariamente superado pela realidade. Por quê? Porque os métodos deles estão errados, moralmente errados, preconiza a violência para atingir o seu objetivo, a matança da classe inimiga, a sua base metafísica é equivocada, porque ele é materialista, e o seu efeito prático, da influência teórica do marxismo, foi a emergência de regimes tirânicos, totalitários. O marxismo ainda errou na visão de Herculano Pires, quando viu o ser humano, por ser apenas matéria, como algo essencialmente distinto a depender da classe que ocupe. Quando, na verdade, o espiritismo nos vai esclarecer que tanto o burguês quanto o proletário são espíritos encarnados. E se nós trocarmos o poder ao total de mãos entre um e outro, pouco muda, o conteúdo moral é similar, somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Então, ao promover a matança, a destruição, né, o marxismo, na verdade, na expressão de Herculano Pires, ele se torna antidialético, porque ele não promove o diálogo e a complementação entre as teses e as antíteses. Ele promove a destruição violenta. A dialética é aprimoramento, não devastação. E é exatamente esse o ponto de vista que Herculano Pires resume no artigo Meu Desencontro com a Fagulha, que era o tema nosso hoje, que é efetivamente uma síntese de todo esse conteúdo que ele externou nesse prefácio e na obra O Reino. Coroa essa reflexão. Nesse artigo, o Herculano Pires resume o histórico dessa controvérsia com o movimento universitário espírita, que nós já relatamos ao começo da nossa conversa de hoje, e aí ele coloca, de maneira sintética, a sua opinião sobre o assunto. Por isso que nós precisamos fazer essa viagem toda pelas outras obras, para poder entender o espírito do que ele está dizendo nesse artigo, onde ele diz que o espiritismo é uma doutrina dialética por natureza. Acabamos de mostrar por quê, à luz do pensamento de Herculano no prefácio Espiritismo Dialético. Mas na linha cristã evangélica e na linha hegeliana espiritualista, não na linha marxista, que critiquei e critico, por considerá-la até mesmo antidialética. Também já explicamos por quê. Minha opinião é a de que, isso mais adiante, no texto, a de que o espiritismo representa a síntese de todo o conhecimento existente. Dessa maneira, o que há de bom no marxismo e que provém do próprio cristianismo, a preocupação com a condição de vida dos outros, essencialmente é isso, que ele está deduzindo como positivo, está também no espiritismo, mas de maneira mais ampla, numa visão interexistencial do homem e do mundo. Essa coisa que o Herculano Pires sempre usava, essa expressão, porque ele dialogava com o pensamento existencialista na sua abordagem, né? A existência do homem entre duas vidas, entre duas existências, duas dimensões, que falta inteiramente na visão materialista marxista. E mais adiante ainda, fechando o artigo, o que nós devemos deduzir do artigo, ele diz: não há dúvida que há muito a se corrigir em nosso movimento espírita. E o movimento universitário espírita, ele fazia o que fazia com a pretensão de corrigir o espiritismo brasileiro, corrigir o movimento espírita brasileiro. E Herculano Pires ficou careca de lutar contra um monte de sandices que graçaram no movimento espírita. Ele sabia melhor do que ninguém que há muitas correções a se fazer. Mas a atitude que devemos tomar, diz Herculano, segundo me parece, terá de ser espírita e não marxista. Não será com os moldes de figurino marxista que conseguiremos dar ao espiritismo a eficiência necessária na transformação. Por sua vez, não poderá ser feita, segundo penso,
nos moldes de nenhuma das doutrinas sociais atualmente consideradas na Terra como decisivas. A prova aí está no próprio choque apocalíptico que nos ameaça. E por isso, como a preocupação do espiritismo eminentemente é com o futuro e com o desenvolvimento das nossas almas, dos espíritos, ele não poderia ser atrelado a nenhuma delas, subjugado por nenhuma delas, dessas correntes políticas mundanas, nem o marxismo. Só a doutrina espírita aprofunda as causas espirituais das injustiças e monstruosidades da nossa estrutura social, e que, por sinal, estão presentes não apenas no mundo capitalista, mas também no chamado mundo socialista. Bem, esse era o pensamento do Herculano Pires. O que ele fazia? Ele reafirmava a sua desvinculação das doutrinas políticas da época, de um lado, não era essa a sua preocupação prioritária, e de outro, ele realçava a autossuficiência e a superioridade do espiritismo, que não precisava da muleta de nenhum outro pensador, não precisava da muleta do marxismo para realizar o seu potencial. Posto isso, à guisa de conclusão da nossa conversa de hoje, o que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje, em 2022 ainda? Sem dúvida, há e houve, e há muito tempo isto se dá no nosso meio, militantes e adeptos de diversas correntes políticas que tentaram e ainda tentam legitimar as suas convicções particulares no campo político, empregando a autoridade do espiritismo, do seu nome, para isso, arrastando o espiritismo para um terreno em que Kardec não queria vê-lo metido. E Kardec claramente explicita isso mais de uma vez, a exemplo do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas, de maneira muito particular, e hoje isso se torna bem forte no nosso meio, dá-se a infiltração, como se deu no caso do MUI, de grupos de índole marxista, marxistizante, socializante no movimento espírita, usando os rótulos mais criativos. Espíritas à esquerda, espíritas comunistas, às vezes espíritas progressistas, travestindo de progressismo o socialismo mais desbragadamente materialista. E isso é um problema para o movimento espírita contemporâneo, como era um problema para Herculano Pires, no caso do MUI. E muitos deles usam Herculano Pires como argumento de autoridade, como se Herculano Pires secundasse as suas concepções, secundasse as suas visões, usam Herculano Pires como argumento de autoridade para defender esse esforço, quando a visão dele claramente era contrária a que assim se fizesse. Isto é um problema muito grave, porque afeta a própria moral do espiritismo. Se o espiritismo é essencialmente uma doutrina de preocupações morais, o que poderia ser mais grave que desfigurar a sua moral? Mesmo algumas dessas sandices que Herculano Pires combatia, o rustenguismo, por exemplo, que amesquinhava a metodologia de Kardec, reduzia o espiritismo ao ridículo, mas mesmo o rustenguismo não afastava completamente a moral cristã como referencial. O que é que sobra quando nós queremos submeter o espiritismo a uma ideologia materialista, uma ideologia fratricida, uma ideologia que defende a violência? E o que é que sobra da proposta espírita se nós, em vez de reconhecermos a nossa unidade doutrinária em torno de Kardec, nós passamos a reconhecer a nossa unidade doutrinária em torno da devoção a um filósofo alemão ou em torno a um candidato ou a um partido? O que é que sobra da mensagem espírita? É por isso que nós consideramos que esse problema é o mais grave, o mais delicado, o mais abrangente do ponto de vista moral com que o movimento espírita se depara hoje, e é por isso que o recado de Herculano Pires a respeito permanece rigorosamente atual e precisa ser recuperado pelos espíritas contemporâneos. Era esse o recado que nós tínhamos para trazer hoje. Obrigado, Lucas. Ótima palestra. Muito bom. Obrigado mesmo.
Eu aproveito, então, para agradecer o apoio de sempre da USE de São Paulo, do Correio Fraterno, da Revista Internacional de Espiritismo, da Web Rádio Portal da Luz, da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da TV de Luz de Recife, Coromandel Espírita de Minas Gerais, TV IDEAC de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Sintonia Maior Play de Ituiutaba, Minas Gerais, Série do Espírita de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e TV CECAL de Florianópolis, Santa Catarina, por estarem transmitindo o nosso evento. Agradeço também o Rodrigo da Vitamina Vídeo, que é responsável por toda a nossa programação para que corra tudo bem durante o nosso evento. Mais uma vez, agradeço também a presença de todos e deixo o convite para o nosso encerramento do evento, que será amanhã, com o mini Pinga Fogo, que teremos a presença de Marco Milani, Arthur Acevedo e Júlia Nezu. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.